Olá, boa noite. Obrigado por quem está conosco aí desde as 6 horas da tarde. Obrigado a você que está chegando agora. Hoje é quarta-feira, dia 1º de abril. E nós estamos com o nosso direto da redação, que é justamente o desmentidor, né? O desfazedor de mentiras no dia da mentira. Marco Antônio Leite, boa noite para você. Boa noite, Luiz. Boa noite, Matheus. Boa noite a você de casa. E hoje um programa no dia mais certo impossível, né? Dia da mentira, nós vamos mostrar o que é mentira e o que é informação de fato. Hoje tem algumas verdades também. Matheus Monteiro, boa noite para você. Tudo bom, Luiz? Boa noite, Marco. Boa noite a todos mais uma vez. Como o Marco e o Luiz disseram, né? Hoje nós vamos desmentir algumas coisas e mostrar também algumas coisas interessantes que são verdadeiras, que circulam na web, que você pode confiar, né? Exatamente. Eu acabei de sentar aqui, viu, gente? Foi corrido hoje pra caramba, consegui chegar. Estou vendo aqui qual que seria o nosso primeiro assunto. Hoje, especificamente no dia de hoje, começou a circular um vídeo que foi gravado, segundo o autor desse vídeo, foi gravado ontem dentro da Central de Abastecimento de Minas Gerais, a Ceasa, em Belo Horizonte. Na verdade, a Ceasa fica em Contagem, né, do lado de BH. Ele mostrando um galpão vazio, dizendo, olha, gente, isso aqui é desabastecimento. Ele dizia coisas como, por exemplo, você que é rico, que tem dinheiro, a fome mata o pobre, mas mata você também. E isso aqui está acontecendo por culpa dos governadores, porque o presidente está tentando fazer uma coisa e os governadores estão fazendo outra. Ou seja, ele trouxe uma série de acusações, uma série de apontamentos e, no fim das contas, nós descobrimos que o vídeo era falso. Vamos ver um trecho desse vídeo falso agora. 31 de março de 2020, eu estou aqui no Ceasa de Belo Horizonte. Dá uma olhada aí, gente, ó. Dá uma fragada no movimento aí, ó. Isso aqui se chama desabastecimento. Bom, gente, esse vídeo é mais longo, nós colocamos um trecho dele para mostrar para vocês o teor desse vídeo. É irresponsável, né? Irresponsável e, obviamente, quando a gente fala em alimentação, a Ceasa, né, fundamental aqui para o abastecimento do nosso estado, houve uma preocupação de maneira geral, né? As pessoas ficaram preocupadas, então muita irresponsabilidade, só que a boa notícia, né, Luiz, Matheus e você de casa, é que não passou de mais uma fake. Exatamente, inclusive, né, o presidente da Associação Comercial da Ceasa, Noé Xavier da Silva, ele esclareceu essa situação. Nós temos em vídeo, é isso? Podemos chamar? Pode então chamar. Vamos acompanhar. Ontem, dia 31 de março, enquanto a Ceasa Minas realizava a limpeza do Mercado Livre do produtor, circulou pela internet um vídeo indicando o desabastecimento em nosso entreposto. Este fato não é verdade. O mercado segue firme e abastecido para garantir a alimentação para mais de 400 municípios de Minas Gerais. Produtores e comerciantes, carregadores, Ceasa Minas, empresários seguem firmes no propósito de garantir o abastecimento para todos. Por que a gente fala que é irresponsabilidade, Matheus? Exatamente pelo que o presidente Noé falou aí agora. Quando você diz que está parado, que está faltando alimento, que estamos à beira de um colapso, você impacta a vida de umas centenas e centenas de trabalhadores, que são essas pessoas que a gente está vendo aí agora, que acordam muito cedo, de madrugada, no começo da madrugada, vão para lá com seus caminhões, tiram do campo, levam para lá para que seja distribuído, como nós ouvimos aí, para mais de 400 municípios do estado. Você gera um desconforto, gera uma preocupação nesses municípios, sendo que, na verdade, o que acontece é o que está aí, ó. Isso aí foi filmado na madrugada de ontem para hoje, né, Matheus? Exatamente isso. Inclusive, em uma nota que a direção do Ceasa divulgou, dizia que esse vídeo poderia ter sido gravado no período da tarde, onde acontece a limpeza ali do local onde são feitas as vendas, e aí não pode ter alimento ali. Mas eu conversei com um amigo meu hoje à tarde, ele trabalha na Ceasa em Poços de Caldas, em Contagem, em São Paulo, no caso CEAGESP, e ele me disse o seguinte, que provavelmente isso foi gravado logo após o expediente, porque a Ceasa começa as vendas às 4 da manhã. Começa muito cedinho. Muito cedo. Os caminhões começam a chegar ainda no início da madrugada. No início da madrugada. Quando amanhece o dia, praticamente tudo já foi vendido.
tudo acabou. Então, ali para 7, 8 da manhã, já não tem praticamente mais nada ali para ser vendido. Então, certamente, esse vídeo foi gravado nesse horário. Esse amigo meu que trabalha nesse setor falou que ficou indignado com a repercussão que isso deu. E ele falou que é importante a gente esclarecer realmente e deixar claro que está tudo normal. Tem produtos, está sendo vendido, não há desabastecimento e as imagens comprovam isso, né? Falam melhor. Além dessa questão de responsabilidade que o Luiz disse, de colocar, não em xeque, né, mas influenciar os trabalhadores de lá, as pessoas que estão lá, mais do que isso, gente. Pode provocar uma corrida ao supermercado, ao hortifruti desnecessário. Que é exatamente o que né? As autoridades têm tentado evitar. Então, assim, a pessoa vai no supermercado, em vez de comprar 2 unidades de determinado hortifruti, compra 10 com medo e acaba tirando a oportunidade de outras pessoas. Então, esse é o tipo de risco também que esse tipo de situação aí totalmente desnecessária e irresponsável traz. Só uma coisa que é muito importante, gente, e a gente não pode deixar de ressaltar, uma mentira dita 1000 vezes vira verdade. Isso é uma máxima de tática de marketing nazista. Estou dizendo que o rapaz que gravou esse vídeo seja um nazista, ele não deve nem saber do que se trata isso, também sem querer diminuir. Mas é óbvio que ele fez algo com a má intenção de divulgar uma notícia falsa. Talvez tenha sido com a intenção também de colocar um ponto de vista dele que é plenamente aceitável. Aqui ninguém está dizendo que é contra ou que é a favor dos governadores ou contra ou a favor do presidente. Nós estamos dizendo que isso não pode ser argumento para você montar uma notícia falsa e divulgar de forma premeditada como foi feito para que não impacte a vida de tantos trabalhadores que nada tem com isso, independente da linha política e do sentimento que eles têm. Pois é, Luiz, e o que impacta a vida de muita gente também são as supostas publicações científicas, né, sobre o coronavírus. As que vêm com uma montagem, a gente já trouxe várias vezes isso aqui, nesse programa mesmo, nosso especial do Direto da Redação, e boa parte dessas publicações supostamente científicas, elas trazem remédios milagrosos e a cura do coronavírus. Olha só essa que nós vamos mostrar agora, gente, uma mensagem de WhatsApp, nós temos a imagem aí, que foi amplamente divulgada nesses últimos dias, dizendo que o pH do coronavírus varia de 5,5 a 8,5, o índice de pH, que é a alcalinidade do vírus. Isso até tem um fundamento científico, mas nada a ver com o que esse cara está falando nessa postagem. Ele disse que uma revista de virologia do mês de março, na página 19, teria dito que bastava consumir alimentos com pH maior que o pH do vírus. E aí ele dá ali, a gente está vendo uma série de alimentos, limão, abacate, e que esses alimentos aí matariam. Com pH acima que seria o pH do vírus, né? pH acima do que seria o pH do vírus. Tem vários buracos nessa publicação. Ali, por exemplo, a gente viu que está colocado ali que o abacate tem pH de 15,6, tá vendo? Mas eu não sei se vocês dois aqui sabem disso, essa medida de pH, essa escala, ela só vai até 14. Cientificamente, ela só vai até 14. Então, o abacate ultrapassou os limites da ciência. Inclusive, pode colocar também o print que está desmentindo isso, né? Nós corremos atrás, obviamente, do que é fato e o que é fake, sem copiar nada do site da Globo, né? Que é fato ou fake. E tem aí boatos.org desmentindo essa revista de virologia, afirma que pH do novo coronavírus é ácido e que devemos comer alimentos alcalinos. #boato, Matheus. Boato, mais um. No próprio corpo da notícia, a gente já, se prestar bem atenção, já tem ali muitos indícios de fake news. Eles colocam no mês de março de 2020, página 19, mas não tem a data, não tem o dia. Não tem o dia da publicação e não fala exatamente qual é a revista, né? Qual é a revista. A gente tem um vídeo também. Sim, que fala sobre isso. Sim, além dos erros de português, que são vários ali, né, na publicação. Né? Mas nós temos, inclusive, o Dr. Luiz Carlos Coelho, que está sempre colaborando com a gente para ajudar a desmentir essas notícias. Ele também fala sobre essa questão do pH do vírus e desses alimentos. Vamos acompanhar. A relação de pH e tipos de alimentos é fake. Quem dera isso fosse verdade. Porque facilitaria muito a gente no enfrentamento de tudo isso, não dependeria dessas medidas que nada são simpáticas que a gente está tendo que viver todos nós. Então, não acreditem, não existe alimentos específicos que te protegem e não existe essa relação, essa correlação entre pH de alimentos e pH do estômago, pH da garganta, pH de vírus. Fake. Gente, eu quero só, nós vamos, esse boatos.org,
que é um dos sites de checagem de notícias falsas brasileiro, ele falou qual é a origem dessa fake news. Vamos colocar aí, por favor? É um site africano, vamos lá, aí, que se chama Africa Check, que também é um site de checagem, de notícias. Esse foi o primeiro site a desmentir essa notícia. Exatamente. E ele disse que a publicação apareceu primeiro em 1991, a publicação sobre esse assunto, que fala sobre pH e alcalinidade, e ele traz uma explicação. Existe realmente um nível de pH, de alcalinidade, que as células do nosso corpo suportam. As células têm em torno de 6,8 de índice de pH e o sangue tem 7,4. Esse foi o Jornal de Virologia da Sociedade Americana de Microbiologia, que publicou um estudo em 1991 sobre um coronavírus antigo, o coronavírus original, uma das versões do coronavírus, e é um estudo que foi feito em animais, tem nada a ver com seres humanos. O que essa revista diz? Esses índices de pH que eu disse aqui, de 6,8 na célula, 7,4 no sangue, eles são índices aceitáveis dentro do nosso corpo. Quando chega muito perto de 0 ou muito perto de 13, ou perto de 14, que é o topo da medida, o nosso corpo não suporta. Então as próprias células do corpo, elas podem morrer. Então, realmente, se você aplicar um índice de alcalinidade, de pH forte no vírus, ele pode morrer, mas mataria o corpo de quem tomou. Então, não tem sentido nenhum, e o Dr. Luiz Carlos muito bem disse que não tem relação entre o que você come e esse índice. Essa alcalinidade, ela é regulada pelo próprio organismo, você não tem como aumentar e como diminuir isso dentro do seu organismo. É uma confusão normal, que pode ter sido feita por esse estudo de 91, mas que foi divulgado como sendo a grande novidade, a grande cura do coronavírus, do Covid-19. Na verdade, infelizmente, isso ainda não existe. Gente, o que é fato é que até as organizações de saúde, né, as autoridades sanitárias, nos orientam a usar o álcool gel. Só que não dá para ser um uso indiscriminado, porque tem alguns detalhes nisso, né, Matheus? Não é simplesmente, as pessoas têm que tomar muito cuidado. Exatamente, não é só passar o álcool em gel, encharcar a mão de álcool em gel e depois ir fazer outras coisas. É realmente perigoso, pode ser perigoso, aliás, e justamente sobre isso que uma perita criminal da Polícia Civil do Distrito Federal gravou um vídeo explicando. Então é muito bom prestar atenção nesse vídeo que a gente vai mostrar agora da perita Camila Ghesini. Pode colocar. Primeiro ponto, esse álcool gel que a gente está utilizando para poder matar o vírus aí, ele tem a concentração de 70% para cima. É uma concentração muito alta e, por isso, muito inflamável. Em contato com algum agente ígneo, ou seja, alguma coisa que starte uma chama, um isqueiro, um fósforo, ele vai pegar fogo. E eu vou mostrar para vocês aqui como isso pode passar desapercebido. Aqui, ó, eu tô com álcool gel 70% de concentração e eu vou mostrar pra vocês o que acontece. Coloco um pouquinho aqui e eu venho com uma chama. Coloquei essa chama no álcool. Aparentemente, a gente não consegue ver uma chama aqui. Mas quando você coloca o papel, olha isso. Tá pegando fogo, minha gente. Se você coloca a mão aqui em cima, não precisa nem aproximar muito, você já sente o calor. Ou seja, esse álcool ele está inflamando e a chama dele não é visível. Então, o que é muito importante? Álcool gel somente quando você não tiver água e sabão disponível. Imagina, você vai para a cozinha, cozinhar alguma coisa, você enche as suas mãos, seus braços de álcool gel e vai ali e acende aquela chama. Sua mão pode inflamar, pode pegar fogo. É um risco também quando a pessoa acender um simples cigarro. Ela acabou de passar o álcool gel na mão, acender um cigarro, a chama do isqueiro pode inflamar. Não está dizendo para não usar não, gente, prestem atenção. Está dizendo para usar de forma inteligente, de forma comedida. E principalmente usar quando você não for mexer com algo que seja inflamável, com uma chama, porque o álcool já é inflamável sozinho, né, gente? É isso mesmo, né? E ela reforça, né, que ainda, apesar das pessoas estarem aí desesperadas atrás do álcool gel, a água com sabão continua sendo a maneira mais eficaz de se matar o vírus, porque ocasionalmente pode estar presente ali nas suas mãos. O álcool é importante, mas deve ser utilizado de forma responsável e apenas no momento em que a pessoa não tiver condições de lavar a mão com água e sabão.
Nós estamos vendo aí até print, né, Luiz, da Agência Brasil, né, falando que além de ter cuidado, tem a questão do álcool gel falsificado, que é um outro risco. Né? O cuidado que tem que ter de não comprar em qualquer lugar e muito menos tentar fazer álcool gel em casa, que é o que muita gente está tentando no desespero para ter o que usar. É um produto que tem que ser feito em ambiente controlado. Nós mostramos isso aqui numa reportagem do Mais Notícias esses dias, se não me engano, essa semana até. Ontem mesmo, né? Ontem. Uma reportagem da faculdade da Universidade Federal de Juiz de Fora, que estava fabricando álcool gel para distribuir nos hospitais. E eles mostrando que tem que ser feito num ambiente controlado, porque é inflamável e isso pode explodir. O cabimento fazer isso em casa. Deixa eu só trazer algumas participações do pessoal aqui pelo Rede Mais HD, o nosso perfil oficial no Facebook. Tá sentindo falta já. Então, tá aqui, a galera tá participando. O Ramon de Rezende, só me informo sobre a doença assistindo o programa de vocês, parabéns pelo trabalho. Lucimar também de Ubá, tá ligadinha. Alexandra, o povo ao invés de ficar dentro de casa, fica inventando mentiras. Pois é, eles ficam dentro de casa inventando mentiras, é impressionante. Daiane Rocha fala que tem mais um caso confirmado na cidade de Pouso Alegre com a Covid-19. Né? O Marcelo Gonçalves, né? 3 casos em Pouso Alegre. Né? 3 casos, a prefeitura... inclusive, oficialmente já divulgou esse 3º caso. O Jefferson Braga está com a gente, o Ebert Petrin, a Jerusa e Maurinei Moreira, parabéns pelo programa. Eu e minha família assistimos todos os dias. Abraços. Muito bom. Parte aí do público, boa parte do público, do ataque do Cidade Alerta também. Nosso, né? Do Mais Notícias, que está para chegar. Petrinha, eu tenho certeza que eu sempre escuto ele. Esse Petrinha é amigo meu, inclusive, mora lá em Sorocaba. Sempre escuto ele no ataque também. Muito obrigado aí pelo carinho da sua audiência, gente. Vamos passar para o nosso próximo assunto. Agora você quer falar alguma coisa ainda sobre o álcool gel? Não, já completei o raciocínio aqui. Vamos lá. Gente, teve uma coisa que veio de longe, veio lá da Paraíba. Uma PDF, uma presentation, né, de internet, como é que chama aquilo? É PowerPoint? PowerPoint. Seria uma cartilha, né, Luiz? Uma cartilha que foi publicada pela Unimed, foi supostamente publicada pela Unimed de João Pessoa, capital da Paraíba. Eu digo supostamente porque a própria Unimed já negou. Vamos dar uma olhada. A gente tem o print aí. Ó. Informações urgentes com o selinho da Unimed João Pessoa ali embaixo. Qual que é o problema disso aí? Seria excelente se tivesse informações oficiais. Mas ele diz nas primeiras lâminas, dá uma olhada lá. Aí para aí, se tiver como parar, primeiro, tem como travar aí por gentileza? No comecinho? No primeiro ele já disse que o vírus ao ar livre, ele não resiste. Vai posicionar direitinho, logo na primeira tela, vocês podem parar por gentileza, que esses seriam, teoricamente, os pontos fracos do nosso maior inimigo, o coronavírus. A próxima tela, por gentileza. Vai ser a próxima, isso aí. Tá aí, ó. O vírus ao ar livre desidrata, seca e morre, que ele necessita sair do doente infectado e entrar pela boca, nariz ou olhos da vítima sadia, ou assim infectar mais um e causar a doença nele. Olha a próxima, gente. E um texto já confuso, né? Já é um texto confuso. Olha a próxima dica. Número 2, o item 2, gente. Olha aí. Se esse vírus cair em um local exposto à luz solar, ao meio-dia, morre em 2 ou 3 minutos. Em tempo nublado, uns 15 minutos. Tem que ser meio-dia. Se for meio-dia e 1, então não acontece nada. Não acontece. Pois isso seria engraçado se não fosse trágico. Dá até vontade de rir de tão pueril que parece, né? Tão infantil que parece. A própria Unimed João Pessoa divulgou uma nota desmentindo que isso tenha partido dela. Vamos dar uma olhada aí, por favor. Pode colocar a próxima nota, né? Isso, está aí, ó. Ela diz que todas as informações oficiais da Unimed João Pessoa, né, estão publicadas em nossos canais, portal, diz quais são esses canais e está circulando em grupos de WhatsApp um material sobre o coronavírus assinado pelo Serviço de Saúde Ocupacional Sou Unimed, mas alertamos que essa não é uma comunicação oficial da Unimed João Pessoa. Pedimos, por favor, que não compartilhe. E a pessoa, quando ela recebe um arquivo em PDF assim, muito bem feito, por sinal, com as artes ali, acredito eu até que utilizando o padrão estabelecido pela Unimed, não sei onde conseguiram, né? A logomarca embaixo, não adianta, a pessoa acaba acreditando. Olha lá, é muito bem feito. E a pessoa comete um crime, viu? Isso é um crime. Isso é um crime de falsidade ideológica, de divulgação de informação falsa. Nós temos um vídeo também explicando principalmente esses 2 tópicos que nós mostramos aí agora. Vamos dar uma olhada nesse vídeo, por favor? Todo mundo está vendo aí um exemplo típico de uma fake news. A gente continua recebendo todo mundo uma série de postagens, uma série de vídeos
e de slides, né, fake. E, infelizmente, acabam usando, inclusive, logomarca de empresas sérias, instituições sérias. Uma instituição dessa nunca colocaria informações que são informações que o mundo inteiro quer. O tempo de inativação do vírus, o que faz para inativar, qual que é a temperatura, qual que é o tempo. São informações que a gente não tem. Então eu acho que é um momento de ter muita serenidade, não compartilhar, não compartilhe um documento, ou um slide, ou uma aula, ou qualquer que seja a postagem, antes de perceber se há veracidade, se tem fonte bibliográfica, cheque essa fonte bibliográfica, cheque as referências que foram usadas pelos autores da postagem para poder passar aquela informação. No momento, isso aí pode causar uma falsa segurança em alguém que desavisado acredita, até porque está usando uma logomarca de uma instituição privada de saúde que tem um padrão de qualidade excepcional, para poder passar uma informação falsa, sem embasamento científico, sem referência bibliográfica e que, na verdade, não contribui. Quem, de maneira cruel, fez esses slides, obviamente, queria realmente confundir as pessoas desavisadas que, de certa forma, vão passar a acreditar nessa informação e ficar expostas ao vírus, né? Fique esperto, fique em casa. Muito bem, doutor Luiz Carlos Coelho, hoje eu não vou chamar ele de Zé Carlos, não. Doutor Luiz Carlos, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo serviço excepcional que o senhor está prestando para toda a comunidade, não é só de Varginha, não, do Brasil inteiro, porque tudo que ele fala tem ido aí para o Brasil todo. É mais um esclarecimento que se fez extremamente necessário, né, Marcos? Se fez necessário porque o doutor Luiz Carlos, dentro disso que o Luiz disse, ele não está prestando um serviço só para a gente não, viu gente? Todos os canais, todas as emissoras, ele é muito solícito e ele é referência, né? Ele é o médico referência no que diz respeito a doenças, a problemas de pulmão, então ele sabe muito bem o que está falando. Então se faz necessário esclarecimento para que as pessoas sempre fiquem atentas e não caiam, seja em receita caseira ou nesse tipo de coisa que só induz, estimula ao erro ou à omissão de procurar um médico. Então, nada disso. Obrigado para o doutor Luiz Carlos Coelho aí. Tudo bem, vamos na outra direção? Então, vamos falar de verdade? Você quer falar o nome do site, não? Você quer falar? Você quer arriscar? Aí você vai me complicar, Luiz. Seu inglês é muito mais fluente que o meu. Eu vou falar com o pessoal, gente. É porque aqui um pouco mais cedo a gente ficou aqui na dúvida. Quem que vai falar o nome, porque é um nome complicado. É uma startup norte-americana, uma startup montada por universitários do Vale do Silício, que se chama Our World in Data. O que eles fazem? Eles pegam dados sobre várias coisas no mundo inteiro. Nesse momento, o foco é o coronavírus, por motivos óbvios, por motivos evidentes. Eles pegam esses dados e eles compilam esses dados, eles juntam os dados todos, traduzem isso para uma linguagem que nós podemos entender, fazem gráficos interativos e divulgam isso de graça nos perfis deles em redes sociais. É um grande serviço, por quê? Porque todas as informações que eles publicam têm origem científica. Eles próprios são cientistas. Vamos dar uma olhada no material que a gente tem aí, do vídeo que eles fizeram, com informações sobre o coronavírus. Vamos dar uma olhada. Um vírus é apenas uma cápsula em torno de um material genético e algumas proteínas, podendo-se argumentar não se tratar nem mesmo de uma coisa viva. Ele só pode se reproduzir entrando em uma célula viva. O corona pode se espalhar através de superfícies, mas ainda é incerto quanto tempo pode sobreviver nelas. Parece que sua principal maneira de se espalhar é por gotículas. Quando as pessoas tossem, ou se você tocar em alguém que está doente e depois tocar seu rosto, ou esfregar seus olhos ou nariz. O vírus começa sua jornada aqui e depois pega uma carona para regiões ainda mais profundas no corpo. Seu destino pode ser os intestinos, o baço ou os pulmões, onde pode ter o efeito mais dramático. Na maioria dos casos, o sistema imunológico recupera lentamente o controle. Ele mata as células infectadas, intercepta os vírus que tentam infectar novas células e limpa o campo de batalha. A recuperação começa e a maioria das pessoas infectadas pelo corona passa por isso com sintomas relativamente leves, mas muitos casos se tornam graves ou mesmo críticos. Não sabemos a porcentagem, porque nem todos os casos foram identificados, mas é seguro dizer que há muito mais do que a gripe. Olha que interessante, você conseguiu o nome de quem fez essa tradução, porque esse vídeo foi feito em inglês, gente. O trabalho deles ainda, infelizmente, é feito só em inglês.
é feito em inglês e um brasileiro resolveu, né, facilitar as coisas para que a nossa população tenha acesso a esse tipo de informação. O Instagram dele é o Vini Boy Lima, é só procurar lá, Vini Boy com Y, Lima, tudo junto. Ele fez essa tradução, postou o vídeo e ganhou repercussão primeiro no canal dele, no Instagram, e depois passou a ser, ela viralizou no WhatsApp também. O vídeo viralizou no WhatsApp também. Então foi o Vini Boy Lima aqui que fez essa tradução. Legal, essa aí é a página do Our World in Data, é Nosso Mundo em Dados. Tá aí, ó, tá a página aí para quem se interessar, Luiz. Eles conseguiram milhões de visualizações com esse trabalho, essa turma aí. É uma turma, como eu disse, são 6 universitários. E eles conseguiram que essa startup deles... Gente, o que é startup? É uma empresa que está começando e que tem base científica para qualquer coisa. Nesse caso específico aí, para fazer essa compilação de dados e divulgar informações corretas e com credibilidade. Eles conseguiram participar de um programa de aceleração de startups, quer dizer, eles conseguiram dinheiro, conseguiram investimento de uma empresa que se chama Y Combination. Essa empresa, para vocês terem uma ideia, ela só investiu em pouquinha coisa. Ela só investiu no Airbnb, quando começou, no Dropbox, no Reddit. Então, são só sites e startups que depois viraram grandes sucessos mundiais. Estão fazendo um excelente trabalho. Se você tiver condições, vai lá no Google, procura por aquele nome que está lá em cima. Ó, Our World in Data, Nosso Mundo em Dados. É muito interessante. Inclusive, grandes emissoras, eu acompanhava no próprio site quando eu entrei hoje, grandes veículos de comunicação internacionais utilizam desses dados aí frequentemente para fazer reportagens e para informar as pessoas. Eles falam sobre vários assuntos, como eu disse hoje, o foco é o coronavírus, mas falam da fome no mundo, falam de outras questões aí que são referentes à humanidade, não serve só para jornalista, quem quiser ir lá e conhecer, fica à vontade. Tem mais participação, Marco Antônio? Tem várias, acabou de dar um probleminha que eu reiniciei e perdi algumas mais antigas. Mesmo assim, eu vou ler as que estão aqui mais acessíveis. Pedro Pinto, parabéns pelo maravilhoso trabalho de informação. Assisto todos os dias. Eu e minha esposa. Ele é de Astolfo Dutra e a esposa é a Solange. Neuza Barros, parabéns. Tem mais gente participando aqui. Tem uma pergunta, gente. O Evandro Bueno, boa noite também. Janaína Vicente, Matheus, quando vai acabar o corona? Oh, meu Infelizmente Deus. Não sabemos. É o que todos querem, mas não sabemos. A gente tem uma previsão de que, né, tudo possa começar a normalizar a partir de setembro, né? Uma previsão o ministro da Saúde disse que esperava que no Brasil houvesse contágio até setembro. Só que as coisas vão mudando dia a dia, né, gente? Então, é uma data ou é uma previsão que ninguém se arrisca hoje em cravar, porque a comunidade médica no mundo inteiro está tendo dificuldade de entender, inclusive, o comportamento do vírus. Para entender como funciona o vírus. Se ele vai ser mais lento ou mais rápido no calor, se isso depende até de etnia, né? O brasileiro tem uma etnia diferente do africano, que tem uma etnia diferente do asiático. Enfim, está sendo estudado, nós vamos descobrir com o tempo, junto com vocês que estão em casa, e se a gente continuar, se nos for dada a graça de continuar aqui todos os dias trazendo esses esclarecimentos para você, a gente vai conseguir, aos pouquinhos, deixar essas coisas mais claras também. Marco, obrigado, boa noite para você. Obrigado, Luiz, Matheus, para você de casa. E eu faço convite, você que viu aí essa situação das fake news envolvendo a Ceasa aqui de Contagem, daqui a pouquinho, no Mais Notícias, tem uma reportagem completa para você entender tudo que rolou nesse assunto, tá bom? Boa noite, aquele abraço. Matheus, obrigado mais uma vez, boa noite para você. Obrigado, Luiz, eu te agradeço. Boa noite, Luiz, boa noite, Marco, boa noite a todos. A gente volta amanhã com o Direto da Redação e o Mais Notícias está chegando aí. É isso aí, nós vamos para um rápido intervalo, fique conosco, daqui a pouquinho, na volta do intervalo, com Mais Notícias deste dia 1º de abril.